Bom dia a todos os irmãos, todos aqueles que têm a oportunidade de nos ouvir nesta manhã. E neste dia eu gostaria de compartilhar com vocês algo que me levou a uma meditação. Nós sabemos que estamos passando por um momento muito triste, um momento de dor, em decorrência de uma pandemia, de uma doença que está se alastrando, uma doença que está deixando muitas vítimas, uma doença que leva todos nós a uma grande preocupação. Nós estamos já há um bom tempo sem nos encontrar pessoalmente, justamente respeitando aí um protocolo, uma medida para evitar que esse vírus se alastre. E não é novidade que a humanidade seja assolada por pandemias, né? Essa pandemia que estamos passando não é a primeira. Nós já tivemos outras grandes pandemias que, da mesma forma, foram muito devastadoras, levaram a humanidade a um momento de sofrimento, a um momento de dor. E nós hoje, em razão da nossa tecnologia mais avançada, né? Hoje o homem ele dispõe de recursos e iniciou-se uma corrida para buscar uma cura para essa doença. Então hoje nós temos a busca pelas vacinas, por medicamentos, os laboratórios aí trabalhando dia e noite, incansavelmente buscando meios, recursos para nos proteger aí dessa doença que tem deixado tantas vítimas, né, e tanta tristeza. E, e cada notícia boa que a gente fica muito feliz, né? Descobriu-se uma vacina, ou está vacinando mais pessoas, ou chegou na minha idade da vacina, e aí nós temos aquela alegria, né? Ah, meu pai foi vacinado, meu avô foi vacinado, está chegando na minha vez, eu fui vacinado, e a gente compartilha dessa alegria como quem compartilha um momento de livramento daqueles que a gente ama. Agora, feita essa, esse, essa anotação, esse relato daquilo que nos assola e que me levou a pensar sobre o que eu vou dizer hoje nesse nosso estudo, é que este mal que nós estamos passando, esse momento ruim que nós estamos passando, ele nos fez com que toda a humanidade buscasse uma solução para que a gente pudesse ter um prolongamento da nossa vida, ou melhor dizendo, que a nossa vida não fosse encerrada de maneira abrupta, né, em razão dessa doença. Então é isso que as pessoas hoje buscam, seja com o isolamento social, com os remédios, com as vacinas, com as pesquisas, como que a gente pode conseguir nos blindar, nos livrar dessa doença e da morte que vem, muitas vezes dela. E que o que mais me toca é que a morte sempre foi uma preocupação da humanidade, sempre foi. As pessoas sempre buscaram, sempre tentaram vencer a morte, prolongar a vida. Mas nós sabemos que, por mais que a gente tenha uma ciência moderna, por mais que a gente consiga sucesso em todos esses medicamentos, por mais que a gente consiga hoje, a título de exemplo, vencer totalmente essa pandemia, nós sabemos que nós vamos vencer a pandemia, mas nós não vamos vencer a morte. Isso é um fato. Então,
Suponhamos que hoje a gente consiga um remédio que cure totalmente essa pandemia. Nós sabemos que daqui a alguns anos, 10, 20, 30, 40, 60, 70 anos, nenhum de nós vai estar aqui, porque a morte física, a decomposição, o falecimento dos nossos órgãos é algo que faz parte da nossa natureza que se corrompe, que se desfaz. Então, muitas vezes a gente concentra de uma forma adequada, sim, nós temos que preservar a nossa saúde, cuidar dela com todos os recursos, mas nós não podemos nos esquecer do verdadeiro mal, que é a morte espiritual, a morte eterna. E esse mal assolou toda a humanidade a partir do momento que nós nos desviamos de Deus desde o início. E não havia meio de se vencer, não havia meio de se vencer essa morte. Esse era um grande mistério, o grande mistério. Como vencer a morte? E convido a leitura de Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. A palavra do Senhor nos diz que este mistério, que esteve oculto durante séculos e gerações, foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo Jesus em vós, a esperança da glória. Toda a humanidade aguardava por essa revelação. Toda a criação aguardava por essa revelação. E essa revelação foi dada a todos nós, não somente aos judeus, aquele povo primeiramente escolhido para a mensagem de Deus, mas para todos nós. Uma riqueza, uma esperança de glória, que é Cristo Jesus. João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou repetir. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi-nos colocado por um amor indescritível, imensurável, a possibilidade de ter a vida eterna. Então, nesse estudo de hoje, nessa nossa leitura, eu vou apresentar um mistério que foi revelado a nós. Não a cura de uma doença momentânea, não um prolongamento aqui da nossa existência terrena, mas aquilo que mais vale para todos nós, a vida eterna. E ela foi revelada a nós por meio de Jesus Cristo. Para quem não sabe ainda quem é Jesus Cristo é o Filho de Deus que foi enviado aqui na Terra para nos curar do maior mal que assola a humanidade, que é a morte eterna, a morte espiritual. Para isso nós temos a cura. João 17, capítulo 17, versículo 3, ele vem nos revelar este ponto. Revelar a vida eterna. João 17, 3. Esta é a vida eterna. Que te conheçam o Deus verdadeiro e único, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E, mais precisamente, em 1 João, capítulo 2, versículo 25, a palavra do Senhor nos diz: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João 22, 1 João, capítulo 2, versículo 25. 1 João, capítulo 2, versículo 25. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, o que o Senhor nos promete? Qual é a sua maior promessa? A vida eterna. Não é uma cura momentânea,
não é um momento aqui de felicidade, que tudo isso é muito bom, tudo isso Deus nos propicia também, mas a grande promessa que ele nos faz é a vida eterna, que supera tudo isto. João capítulo 5, versículo 24 e 25. João capítulo 5, versículos 24 e 25. A palavra do Senhor nos diz assim: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Deus dizendo, quem ouve minha palavra, o Senhor Jesus dizendo, quem ouve a minha palavra e crê em Deus que me enviou, já passou da morte para a vida. E continua, eu afirmo que está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Nós que estamos mortos espiritualmente, a voz do Filho de Deus está sendo posta em nossos ouvidos. Se nós a ouvirmos, nós viveremos. A palavra de Deus, a palavra enviada por seu Filho, o Senhor Jesus, ela traz aquilo que é de mais importante. Ela traz vida e vida eterna. É o que mais vale. Estarmos vivos eternamente com Deus. João 3,16. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Você crê no Filho de Deus? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? A palavra nos garante. Se você crê, você tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. As consequências do pecado permanecem sobre ele, naquele que não acreditou, naquele que não aceitou que o Senhor Jesus pagou um preço por nossas vidas. Aquele que não aceitou não tem essa dádiva de Deus, que é um dom gratuito de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se você confessar, se você com a sua boca confessar que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, é o seu Senhor, e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, como está escrito na palavra e foi testemunhado por inúmeras pessoas, você será salvo. Você será salvo. Como nós confessamos, como nós demonstramos, externamos isso? Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo é isso. Naquele momento nós mostramos publicamente a nossa fé. Nós confessamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Isso é tudo simbolizado no batismo. Você creu e você foi batizado, eu ia dizer assim, eu te garanto, mas não, Deus te garante isso, você vai ser salvo. É uma garantia, é uma promessa. Você creu e você foi batizado, então a forma de você externar a sua crença é o batismo. Então garanta a cura para a morte. Creia em Deus, creia no Senhor Jesus como Filho de Deus e seja batizado. Também não negligencie o batismo, que é a forma de você externar isso para todos. Creia e seja batizado. Ah, eu creio, mas ainda não foi batizado. É simples. Procure qualquer irmão aqui e fale, olha, eu creio e quero ser batizado. É muito simples. O batismo é um ato muito simples de ser feito. Então, creia e seja batizado. Está feita a promessa por Deus. Você vai ser salvo. Romanos capítulo 6, versículo 23, está muito clara essa lógica. Diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que ele quer dizer com isso?
Aquilo, quando a gente trabalha, a gente tem um salário, quer dizer, a consequência do que a gente faz. A consequência do pecado é a morte. Agora, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Agora, algo que Deus te dá de graça, desde que você aceite, é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, capítulo 6, versículo 22. Mas agora estamos libertos do pecado e feitos servos de Deus. Vamos ter nosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Uma vez libertos do pecado, pelo poder, pela força do sangue do Senhor Jesus, nós mudamos de vida. Nós buscamos uma vida cristã, uma vida santa, uma vida conforme aquilo que Deus quer. E no fim dessa caminhada, nós não vamos encontrar a morte, nós vamos encontrar a vida eterna. Romanos 6, 22. A caminhada de santificação, quer dizer, buscando cada dia mais nos aprimorar. E no final, a vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória em nós que há de ser revelada. Não importa o momento de aflição que você está passando agora, nada disso vai se comparar quando você despertar na vida eterna com Deus. Nada. Por maior que tenha sido o seu sofrimento. Naquela época que Paulo escreveu essa carta aos Romanos, a igreja era perseguida por aquele império. Eles eram mortos, eles eram cortados ao meio, eles eram perseguidos, mas eles carregavam no peito essa esperança que é a nossa esperança. Que nada que venha acontecer aqui, nada se compara com essa promessa maravilhosa que vai ser revelada a nós. Gálatas 6, 8 diz a mesma coisa. Porque aquele que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Então, se nós temos como única preocupação as coisas seculares, se nós esquecemos daquilo que é espiritual, nós vamos colher aquilo que é característico da matéria, da carne, que é a corrupção, quer dizer, aquilo que se corrompe, se desfaz. Agora, aquele que firma a sua esperança no Espírito Santo, no Senhor Jesus, aí você vai colher a vida eterna. Então, nós não podemos perder o nosso foco. O nosso foco aqui é este. É que nós somos servos do Senhor Jesus, nos entregamos a Ele e confiamos na promessa da vida eterna. Eterna. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, Paulo escreve, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, que é eterna nos céus. Então, tudo que a gente fez aqui se desfizer, acabar, passar, porque é uma consequência natural. A gente esquece disso. Mas, projetando, como eu disse, nossa vida para daqui 40, 50, 60 anos, 70 anos, não sei se tem alguma criança aqui nos vendo, mas nós não já estaremos aqui fisicamente. Mas a nossa casa no céu, o tabernáculo eterno, edifício feito por Deus, vai estar lá, e nós vamos todos nos encontrar lá, para sempre, eterno. E queria fechar essa mensagem com Apocalipse capítulo 7, versículo 16 e 17. Uma leve descrição, em poucas linhas daquilo que nos espera. Daqueles que creem no Senhor Jesus como Filho de Deus, que confessam o seu nome, que são batizados. Apocalipse capítulo 7, versículo 16 e 17. Diz assim, nunca mais passarão fome. Nunca mais passarão fome. Nunca mais terão sede. O sol não os afligirá. Tampouco qualquer mormaço. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus, o próprio Deus, lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Meus queridos irmãos, a vontade de Deus é esta, a nossa salvação.
Aliás, está escrito também, me adiantando um pouco, me prolongando um pouco. João capítulo 6, versículo 39 e 40. E já, e já encerro nos meus 20 minutos. João capítulo 6, versículo 39 e 40. E esta é a vontade daquele que me enviou. O Senhor Jesus dizendo, olha, esta é a vontade de Deus, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Essa é a vontade de Deus, salvar todos. Tem gente que enxerga Deus como aquele que quer condenar, aquele que quer destruir, aquele que quer. A vontade de Deus não é essa, não. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, todos estejam na vida eterna. Todos, todos. E a nossa condição é olhar para o Filho, para o Senhor Jesus e acreditar nele, crer nele, confiar nele. E é isso que diz a palavra João 6, 39 e 40. Porque a vontade, ler novamente, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna. E o Senhor Jesus garante que eu o ressuscitarei no último dia. Meus queridos irmãos, que essa palavra possa nos fortalecer e que nós possamos todos acordar juntos neste paraíso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.